É Cris Silva e hoje eu estou aqui com Álvaro Ratner. Nós estamos tomando um café pelo Zoom. Bom, o Álvaro é tradutor, ele é professor associado da Unesp, a Universidade Estadual Paulista, onde ele leciona sobre estudos americanos, prática de tradução. Álvaro também seguiu uma carreira como tradutor literário e já traduziu mais de 50 livros sobre os mais diversos assuntos como história, linguística, física, teologia, ficção, e também já trabalhou com escritores que operam tanto na ficção quanto no jornalismo. Álvaro, tudo bom? Tudo, e você? Tudo em Tudo ordem? jóia. Obrigada Tá por estar bom. aqui. Imagina, é um prazer. Uma das coisas que é muito interessante sobre o seu perfil é que você também é o cara dos quadrinhos. Então eu gostaria de já começar com essa pergunta. O que é que você Uhum. poderia contar para a gente sobre a intersecção entre os quadrinhos, a literatura e a música? É possível uma intersecção aí? Como é que é isso? Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite para estar aqui, né? Ah, olha, essa pergunta é muito interessante, porque essa intersecção existe talvez mais contemporaneamente do que, do que sempre, né? Quer dizer, a, a relação que existe, né, especialmente entre quadrinhos e literatura, é direta, né? Os quadrinhos são narrativas, são formas narrativas, e hoje, especialmente, eles estão, né, já saíram do, da condição, né, de baixa cultura, pelo menos para muita gente, e sem dúvida nenhuma para a academia, né? É sensacional você ver hoje em dia, por exemplo, nas universidades, pelo menos nas universidades americanas, mas nas brasileiras também, sessões especiais para quadrinhos, né? Então, essa barreira que havia, né, entre uma alta cultura e uma baixa cultura, e a alta cultura desprezando a baixa cultura dos quadrinhos, ela começou a desaparecer já há bom tempo, né? E então a primeira relação que se estabelece, obviamente, é essa, né? Existem quadrinhos que você lê efetivamente como verdadeiras obras-primas literárias, né? A relação com a Exemplos, música, exemplos. exemplo, Um Contrato com Deus do Will Eisner, por exemplo, que é considerado a primeira graphic novel na história, né, dos quadrinhos. Né? Esse é um exemplo. Eu posso te dar um exemplo de preferência pessoal, por exemplo, que é a série Preacher do Garth Ennis, por exemplo, que é não só de um valor textual, vamos dizer assim, não vou falar literário, porque o adjetivo literário eu aplico para a literatura, né? Mas um valor artístico, textual, né? Magnífico, além de ser uma enorme crítica a uma série de aspectos da sociedade norte-americana, né? E, e aí a relação com a música aí já fica um pouco mais enviesado, vamos dizer assim, porque música aparece em todos os lugares. Ela aparece nos quadrinhos, né, em dezenas de citações, por exemplo, que você tenha em histórias, em quadrinhos de determinadas músicas, por exemplo. Você aparece na literatura o tempo todo, né? Você pensar, por exemplo, em obras literárias que têm quase uma forma musical, né? Eu estou pensando aqui em Cantiga dos Esponsais, Canção dos Esponsais do Machado de Assis, por exemplo, que tem uma relação com musical fantástico, né? Mas eu acho que contemporaneamente um exemplo legal dessa relação uh, apareceu num vetor que é música, literatura e quadrinhos, que foi a transformação de um disco da banda canadense Rush, é um álbum conceitual chamado Clockwork Angels, né? Eles gravaram um disco, é um disco conceitual, ou seja, há uma história sendo desenvolvida dentro daquele disco, né? E depois esse disco se transformou num romance, né? A partir do disco, o baterista, que era o letrista,
escreveu, junto com outro autor, né, um amigo escritor, eles escreveram um romance a partir dali. Né? E aí, todo o conjunto dessa história foi transformado numa série de quadrinhos de 4 volumes, por exemplo. Né? Que Então, interessante. eu acho que isso é um exemplo principal, assim, pelo menos que me vem à mente, embora haja, né, adaptações dessa natureza em outros lugares, mas isso aí para mim é bem paradigmático, né? Tem o disco, que é a música, tem o romance, que é a literatura, e tem o mesmo texto, que não é o mesmo texto, nunca é o mesmo texto, em quadrinhos. Que interessante. Álvaro, então vamos olhar mais atentamente para os quadrinhos. Como é que é essa linguagem dos quadrinhos e o que que o leitor deveria notar ao ler um quadrinho? Uh, Isso é um pouco complicado, porque, na verdade, depende muito do tipo de quadrinho que você está olhando. Né? Existem quadrinhos que têm uma estrutura narrativa muito mais simples, né? Ele é voltado para um determinado público e tal. Então, mas basicamente eu acho que o que a gente tem que pensar em estrutura narrativa, em como a trama se desenvolve, como as personagens são caracterizadas, se elas são simplesmente um amontoado de clichês ou não, em que uma personagem se destaca, quais são as características dela. Né? E depois a própria arte, vamos dizer assim, né? Quer dizer, o desenvolvimento visual de uma história, da história, né? Que está sendo olhada, que está sendo analisada. Né? Quer dizer, como é que ela se estrutura, né? Você pensa, por exemplo, para isso é sempre bom pensar vamos dizer assim, nos textos que foram textos de ruptura, né, nos quadrinhos, como, por exemplo, Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller, né, em que ele transforma completamente a ocupação gráfica da página, né, e foge daquele modelo, vamos chamar assim, daquele modelo tradicional de divisão de página em 8 quadros ou 6 quadros, às vezes, né, superlineares e tudo mais. Né? Então, depois dele, claro, e talvez até antes, aqui e ali tem muitos exemplos de gente que faz esse tipo de transformação. Né? Então, basicamente, é isso, eu acho. Eu acho que é forma, né? O olhar para a forma, para a estética formal, e depois pensar como é a narrativa no seu sentido mais amplo. A trama em si, construção de personagens, diálogos, a própria ausência de diálogos, às vezes, é um elemento de composição, de construção de sentido, e assim por diante. Acho que é isso, basicamente. Tem um quadrinho favorito seu? Tem um livro favorito seu? Tem uma tradução favorita? Difícil essa pergunta, né? Demais da conta, demais da conta. Você sabe, eu sou colecionador de quadrinhos E desde tem quantos? 1984. E, pela última conta que eu vi aqui, não são muitos. Tem gente que tem muito mais do que eu. Acho que está em torno de 8.000 exemplares por aí. Mas eu tenho coisas que hoje são bem raras. Mas, enfim. Olha, eu acho que o meu quadrinho favorito, assim, de todos os tempos é Preacher. Já acabei de falar dele, né? Do Garth Ennis e Matt Dillon. De longe, é uma das melhores histórias que eu já li. Né? Agora, recentemente, eu li estou terminando até, porque levou um certo tempo para chegar ao 10º volume. Aliás, eu comprei nos Estados Unidos na época da conferência da ATA, já tinha saído lá, saiu no Brasil agora, chama-se Saga, do Brian Vaughan, que é magnífico também, mas eu elegeria como meu quadrinho favorito o, o, o Preacher, do Garth Ennis. Livro é mais complicado ainda, na verdade, né? Eu acho que o meu livro favorito de todos os tempos, mesmo ever, da vida de leitor, e eu comecei a minha vida de leitor muito cedo, eu acho que ainda é 100 Anos de Solidão, do Garcia Marques, né?
por tudo aquilo que ele me trouxe durante a leitura. A minha interação com aquele livro foi, né, foi um tsunami de emoções, na verdade, né? Esteticamente, tudo que está contido ali. Então, eu acho que esse é o meu livro favorito, né? Agora, traduções favoritas, sim, eu tenho uma, para mim, é a que eu mais gostei de fazer, na verdade. Então, é aquela ficou do coração mesmo, que é a tradução de um livro chamado City of Thieves, do David Benioff. David Benioff é um dos roteiristas de Game of Thrones. Ele é um dos criadores de Game of Thrones para as telas, né? A partir Nossa. da obra do Martin, né? Então, e ele escreveu esse romance, que é um romance magnífico, a história de um moleque russo na Segunda Guerra Mundial. Ele se encontra, por acaso, com um soldado russo que desertou para escrever sua tese sobre Pushkin, né? E aí os dois se veem numa situação que eles são obrigados a ir atrás das linhas inimigas, né? Ou seja, no campo alemão, para buscar uma caixa de ovos, para fazer um bolo de aniversário para a filha do comandante. Se eles não fizessem isso, eles seriam mortos. E a história da amizade dos dois e tudo que acaba acontecendo é magnífica. Eu acho que e achei que a tradução, no final das contas, ficou muito boa. Ela foi bastante elogiada e é muito aquilo, né? Quando você se identifica com o texto, quando você gosta do texto, a probabilidade daquele texto sair melhor até, né? Muito bom, porque você vai revisar milhões de vezes, fala, nossa, isso aqui não está bom, vamos fazer de novo. E aí eu acho que o resultado final ficou muito bom. Então chama-se City of Thieves, eu recomendo para todo mundo, né? Com É muito. certeza a gente vai conferir, sim. Vamos falar um pouquinho sobre as suas pesquisas e percursos acadêmicos. Então, Álvaro tem doutorado, tem pós-doc. Fala um pouco de tudo isso para a gente. Falo. Eu comecei a minha carreira acadêmica nesse sentido, formal, mestrado, doutorado, numa área completamente diferente da tradução. Eu estudei literatura afro-americana e afro-brasileira. Então, meu mestrado foi sobre Solano Trindade e Langston Hughes, né? Numa perspectiva comparada, né? Naquele momento eu estava na literatura comparada, e depois o meu doutorado envolveu os dois também, e eu acrescentei Agostinho Neto, né? De Angola, né? Então trabalhava com poesia e é basicamente a expressão da negritude na poesia desses três autores, né? Eu estive muito tempo nessa área, publiquei trabalhos nessa área e tudo mais, mas aí depois de um determinado momento eu mudei, né, completamente de área, falei, bom, ok, eu já dei uma contribuição nessa área, agora eu vou fazer uma outra coisa, que é ir atrás exatamente desse tipo de narrativa que, naquele momento que eu comecei aí, já estava começando a quebrar as barreiras entre alta e baixa cultura, né? Então eu falei, eu vou estudar adaptações, né? E aí que eu fui fazer o meu segundo pós-doutorado em Delaware, na Universidade de Delaware, né? Com o professor Tom Leach, que é um dos maiores nomes de estudos de teoria da adaptação. E a partir daí eu fui trabalhando apenas e orientando trabalhos, né, de mestrado, doutorado, apenas nessa área de teorias da adaptação, que é o que eu faço hoje, né? A minha área principal de pesquisa é trabalhar a transformação de textos de uma arquitetura textual para outra, né? Livro, romance para filme, filme para quadrinho, quadrinho para videogame, assim por diante. Então eu tenho trabalhado isso, né, me aparece, eu já fiz. Eu comecei fazendo essa pesquisa e trabalhando com narrativas de apocalipse zumbi, né? Então, Nossa, aqui é, nós estamos no mundo, no universo, no ecossistema Álvaro Ratner. pode crer. Muito legal tudo isso, Álvaro. Realmente são vários interesses que culminam na sua pessoa. Muito legal tudo isso. Ainda falando desse seu eu acadêmico, então você é professor Uhum, de tradução
prática de tradução literária na sim. Unesp, então eu te pergunto, o que que Hum. não deve faltar em um curso de tradução? Ah, olha, o que não deve faltar em um curso de tradução é um olhar efetivo para a profissionalização desses alunos. Em que sentido eu estou falando? Existe, acho que, na história, eu estou falando, obviamente, da perspectiva do Brasil, né? Na história dos cursos de tradução, durante muitos anos, eles estiveram ligados à grade curricular, à própria orientação de pensamento dos cursos de licenciatura, né? Tanto que aqui o curso era bacharelado em letras com habilitação em tradução, né? Ah, Interessante essa sutileza, hein? Que não pois era é, um bacharelado em tradução. exato, exato, exato. Houve muito esforço, vamos dizer assim, para não falar briga, para tentar reverter esse tipo de coisa, mas era uma orientação que vinha de cima para baixo, vinha do MEC e tal, e as batalhas foram mais ou menos inglórias nesse sentido. Mas, de toda maneira, o que acabou acontecendo acho que eu diria de uns 15 anos para cá, talvez mais, é exatamente a retransformação dos currículos, né, dos cursos de tradução, mais na direção dessa de uma profissionalização, de um contato com o mercado profissional, com a enorme gama de possibilidades do mercado profissional, para não ficar uma coisa exclusivamente acadêmica e não, por exemplo, não só falar sobre tradução literária, né? Colocar os alunos, por exemplo, em contato com ferramentas de tradução, né, com todos os aspectos que envolvem a profissionalização efetiva, né? Porque muitas vezes, me parece, o aluno do curso de tradução saía como uma boa bagagem acadêmica em si, com um bom conhecimento teórico de uma série de coisas, mas faltava ali o conhecimento prático, né? De, sei lá, fazer uma fatura, por exemplo. Essa formação profissionalizante, né? Exato, exato. Então, Hum. eu acho que esse é o aspecto, né? Se eu hoje fosse montar um curso de tradução, seria a primeira perspectiva para a qual eu olharia, ou da qual eu olharia, e para a qual também eu olharia, né? Quer dizer, o que a gente pode colocar e o que a gente precisa colocar, né? Que é, na verdade, uma perspectiva mutável, né? Ela muda constantemente, então não pode pensar isso de uma maneira estática, né? Ou de uma maneira não, é assim, vai ser assim, não. É assim agora, talvez funcione mais um ano, 2 anos, vamos rever? Vamos reolhar? Então, isso é outra coisa que não pode faltar, né? A reavaliação constante das condições gerais, inclusive de mercado, né? E depois como a gente joga isso, né, para os nossos alunos, de que maneira a gente transforma isso em disciplinas, em cursos e assim por diante. Então, acho que era isso, Ótimo, basicamente, que eu falaria. muito bom. Vamos voltar um pouco e falar sobre esse trabalho de tradução, ou seja, como é que é o trabalho do tradutor de ficção, de não ficção, mas a sua experiência com a editora, o contato com o autor e com o revisor, como é que é essa trinca? Tá. Bom, eu comecei, né, a minha carreira traduzindo para a editora Brasiliense, aqui no Brasil, né, através de um anúncio que apareceu na Folha de São Paulo, apareceu um anúncio procurando tradutores, né, era para mandar uma carta para eles com preferências literárias, né, isso aí é pré-informática total, né, pré-e-mail, pré-tudo, né. Então, eu mandei uma carta para eles, dizendo, né, o que eu gostava de ler, quais eram os meus autores favoritos, quais os meus diretores de cinema favoritos e tal. E eles gostaram de mim e, assim, não deu 2 semanas, eles me ligaram e falaram, olha, dá um pulo aqui na editora, né, vem fazer um teste aqui para a gente e tal. Me deram o teste, que era basicamente o primeiro capítulo do livro que depois eu vinha traduzir, né. Eu levei para casa, fui, fiz, tal,
fui aprovado, eles gostaram muito do meu teste e me deram um livro para traduzir. Foi o primeiro livro que eu fiz, chamado Sabela, é uma ficção científica, né, de uma coleção muito importante da Brasiliense chamada Cantadas Literárias, que revelou autores internacionais e muitos autores brasileiros, como Ana Cristina César, por exemplo, né, foi publicada nessa coleção. Enfim, e aí, a partir daí, eu fui trabalhando para a Brasiliense, e o meu trabalho na Brasiliense, depois eu entrei para a Unesp, e aí eu passei a trabalhar para a editora da Unesp, né, depois para a Companhia das Letras, para a Seguinte, Alfaguara, para outras editoras, né? O trabalho é aquele, né? Quer dizer, você recebe hoje, por exemplo, né? Antigamente era sempre, né? Eu tenho até outro dia eu estava olhando na minha sala na Unesp, eu tenho pilhas de originais xerocados, né? Que a gente usava, né? A gente traduzia a partir dali, né? Mas você recebe os originais e tem o seu prazo, né? Que, como eu digo para os meus alunos, né? A única coisa que eu considero sagrada no mundo é prazo. Mais nada, né? Então, vocês têm que considerar prazo como uma coisa realmente sagrada, né? Mas lembrando que esse prazo pode ser sempre negociável, especialmente com o editor, né? Uma vez que você avise antes e fale, não, olha, estou com dificuldade aqui, né? Como é que está o seu cronograma, né? Porque o editor tem um cronograma de publicação. Então, se ele marca um prazo, ele espera, obviamente, que o livro esteja pronto naquele momento, a tradução, né? Porque tem as outras coisas envolvidas, né? A capa, como vai fazer a impressão, onde vai fazer a impressão, enfim, vários outros fatores. Mas a minha relação com editores sempre foi muito boa, eu nunca tive problema nenhum. E com revisores também, né? Sempre tive uma ótima relação com os meus revisores, né? Eu me lembro de fazer um livro grande para a editora da Unesp, um livro do historiador Peter Burke, que era uma coletânea de ensaios, né, sobre a história social da linguagem, e foram 3 volumes. E no primeiro volume, as revisoras da editora me chamaram, eles tinham revisores fixos na editora, né, e elas me chamaram, né, eu já estava aqui em Rio Preto, né, fui a São Paulo, que é a sede da editora, e passei 3 dias com elas resolvendo problemas. Em E foi concentração, em Sim, concentração. sim, exato, exato. E foi muito bom, porque foi um aprendizado para mim e aprendizado para elas também. Eu me lembro, né, que eu tinha usado a expressão nó górdio, né, e elas não sabiam o que era nó górdio, né? Eu falei, ó, legal, beleza, ó, nó górdio é isso, 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 explica-se, né, essa situação que se usa nó górdio. Falei, porra, que legal, isso aí a gente não sabia. Então, isso para mim é a prova exatamente, e eu aprendi muita coisa com elas, obviamente. É a mostra que essa relação pode, deve dar certo para benefício de todo mundo, né? Os meus textos finais, vamos dizer assim, que vão ser publicados, né? Eles são bons, quando eles são bons, a maioria deles, né? Eu nunca tive problema de crítica, né? Tradução ruim e tal. Perdão. Eles são assim também por conta da participação com revisores. Então, esse diálogo é fundamental. E tem o diálogo com o autor também, de vez em quando, né? Os autores vivos, obviamente, né? Tem a questão com o autor. Os editores não gostam muito que você fale com o autor, né? Olha, Essa é a minha interessante. experiência. Essa é a minha experiência, porque talvez exista uma cultura, um pensamento de que você vai incomodar o autor com as suas perguntas. Eu acho que isso deve estar baseado em alguma experiência prévia de tradutores perguntando coisas óbvias para o autor, né? Mas eu tive uma experiência com vários autores que eu meio desrespeitava isso, e ia falar com os autores adoravam e me agradeciam muito, falavam, pô, que bom que você viu isso. Eu vi eu traduzi um livro, é uma série de 2 livros, que é um romance, quase um romance, não é um romance, é um thriller político, vamos dizer assim, mas a protagonista é uma adolescente. E eu encontrei um erro factual no original, né, que eu achei aquilo muito estranho quando eu li, né, porque é uma cena é quase um showdown assim, né, os caras estão sendo ameaçados por um bandido lá, e a posição que o bandido estava descrita era
completamente estranha, ela não fazia sentido dentro da narração. Aí eu escrevi para o autor e falei, olha, isso aqui é assim mesmo, né? Está me parecendo estranho, porque o cara tinha que estar nessa posição e não naquela. Ele me escreveu de volta falando, olha, você achou um erro que dois revisores, o meu editor e eu mesmo não vi. Olha só. Ou seja, a edição brasileira, por conta disso, ficou melhor do que a edição americana, por exemplo. Né? Tradução Que tem melhor Desculpa, tradução melhor do que o original, né. E Pois quem é. falou e quem disse que o original é perfeito? Não, 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 vixe, longe disso, longe disso, longe disso. Como eu te disse, né, eu traduzi vários livros do Peter Burke, do historiador Peter Burke, né, e, e, e tinha, naquele tempo a gente tinha que fazer índice remissivo, e índice remissivo de livro de humanas, né, é um pesadelo, né, um monte de nomes, topônimos, antropônimos, enfim, né, você tem que dar conta disso. E eram livros publicados pela Cambridge, né? Uau, E aí você. E a quantidade de erros, tipo, entradas de índice remissivo que não tinham, né? Os caras falavam tal palavra na página tal, aí você ia na página tal e não tinha tal palavra na página tal. Nomes trocados com grafia diferente no corpo do texto e no índice remissivo. um Isso era no tempo, faroeste. isso era no tempo do fax ainda, e eu mandava fax enormes para o Peter Burke, e ele me respondia muito simpático, muito. Depois nós nos encontramos aqui no lançamento dos livros aqui lá em São Paulo, na Livraria Cultura, inclusive. Ele fez dedicatórias super super gracinha para mim. Uma delas é agradecendo o que eu tinha dado para ele, né? Na verdade ele que me deu, mas né, o que eu tinha dado, que era o cuidado com a tradução dele. Né? Então, eu acho que essa coisa da relação com o autor, quando ela é possível, ela é muito boa, porque É linda. demonstra o teu interesse em fazer o texto legal, né? Cuidar do texto do outro. Todos os autores com quem eu tive contato, todos eles ficaram agradecidos e perceberam, falaram, pô, legal isso aí, né? Você está fazendo texto em língua portuguesa no Brasil, fica legal, fica bom, fica sem problema. Olha, eu acho que você cuidou desses textos aí para esses autores como se fossem seus filhos, seus bebês, entendeu? É Acaba um sendo um pouco isso. é todo um carinho, hein. Exato, exato. Agora eu fiquei Desculpa, pensando desculpa, só não, para pois não. eu acho que, na verdade, em última análise, pensando super friamente, eu não faço mais do que a minha obrigação. Eu acho que eu tenho que ser o bom profissional nessa direção. Isso faz parte do tradutor que eu sou, vamos dizer assim, eu acho que deveria, e acaba fazendo parte do tradutor que os meus alunos vão ser. Né? Quer dizer, prestar atenção, ser atento ao texto, cuidar do texto nesse sentido, né? De, olha, isso aqui não está bom, isso aqui, né, tem problema e assim por diante. É, nossa, que toque, que capricho, hein. Agora, quando você estava falando sobre tudo isso, eu comecei a pensar também sobre as adaptações. Então vamos lá, tem o livro, Uhum, que é traduzido, uhum, daí isso vira filme. uhum, E o filme vira seriado, vira teatro, vira franquia, vira universo. Fala um certo. pouquinho pra gente sobre essas adaptações. Tá. Semana passada eu dei uma entrevista sobre The Last of Us, né? Essa série nova da HBO, que é uma adaptação de quadrinhos, né? E a jornalista estava interessada em saber, né, por que isso está explodindo desse jeito. Não sei aí nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil é um sucesso absoluto, né, The Last of Us. Não só entre os jogadores, né, do jogo original, mas entre espectadores que nunca jogaram, né? Eu Porque a série ainda não conheço, eu é muito confesso boa. para você que eu ainda não conheço, mas vou conferir. Coloca na lista. É boa mesmo. É uma excelente série sobre pós-apocalipse. Enfim, essa questão, existem algumas questões associadas a ela, né? Porque na história da própria adaptação,
ela corre muito paralela à própria história da tradução, contemporaneamente falando, né? Muita gente usa tradução como metáfora para a própria adaptação, né? Então, a adaptação seria uma tradução para uma outra mídia, para uma outra arquitetura textual, né? Ok, tá, a gente pode usar isso como metáfora, mas eu, por exemplo, eu só uso o termo adaptação quando se trata de mudança de suporte textual, né? Então, romance para filme, filme para quadrinhos, etc. Isso é adaptação para mim, né? Está saindo agora pela revista Traditerm um artigo meu em que eu discuto essas questões um pouco, porque usa-se muito o termo adaptação em tradução interlingual, e eu acho que isso é só a criação de uma zona de conforto para você colocar aquelas coisas que alguém falaria, ai, mas não é bem isso no original. Muito bem, no caso das adaptações, isso também acontece, né? Aquele pensamento de, o livro é melhor do que o filme, Tem né? isso. Tem o tempo todo esse tipo de coisa. E o que, na verdade, eu pessoalmente acho, e tenho feito isso, tenho trabalhado nessa direção, que a gente tem que mostrar exatamente que são dois textos diferentes, né? Eles são iguais, às vezes até iguais demais, né? No caso, por exemplo, a adaptação para cinema do Watchmen, dos quadrinhos do Zack Wilde, né? A adaptação do Zack Wilde, né? De Watchmen, ela é considerada assim ultra aspas fiel, né? Eu não gosto muito do termo fiel, não gosto do termo fidelidade. Por que não? Por quê? Porque eu acho que ele é uma falácia, ele é uma ilusão, né? E as pessoas tomam como um valor absoluto. Tem que ser fiel ao original. Ninguém vai ser fiel ao original, nunca. Então, Mesmo fidelidade não existe. não existe. É lógico que não. A partir do momento que você passou por um outro meio, no caso das adaptações, e mesmo na tradução interlingual, a mesma coisa, não existe. Não existe, não existe mesmo. É uma ilusão, né? Eu falo que não existe meia fidelidade, é um conceito totalizante e totalitário, às vezes. Né? Não existe uma fidelidade relativa. Se você falar para o seu companheiro, para a sua companheira, eu fui meio fiel a você, né? O bicho pega, né? Obviamente. Então, não existe. É a mesma coisa que você falar uma mulher está meio grávida. Não está meio grávida. Ela está grávida ou não está grávida. Mas E fidelidade é exatamente isso. tinha a música da guria que estava ligeiramente grávida nos anos Pois 80, é, pois é. 90, hein, Ok, Álvaro? ok. A gente poderia talvez falar de uma tradução ligeiramente fiel, Tá mas bom, não é, te peguei, hein? não é isso que o senso comum fala, né? Uhum. Na verdade. Então, o que eu vejo é que as adaptações, por exemplo, para outros suportes, né, seja em qual vetor for, né, elas precisam ser avaliadas sempre nas regras, digamos assim, de avaliação do tipo de texto que elas são, da arquitetura textual que elas são. Então, por exemplo, eu não posso pegar um romance que foi transformado num filme e avaliar o filme pela mesma régua, ou pelas mesmas medidas que eu avalio o livro. Uhum. São coisas diferentes. É aí que pega, entendeu? Porque as pessoas falam, o livro era melhor. O livro era melhor por quê? Porque você está avaliando o filme a partir, né, do teu olhar para o romance, por exemplo. Dois, porque a adaptação fílmica, no caso, não tem aquilo que você viu lá no outro, né? E aí entra uma outra coisa, né, que está no ensaio que eu publiquei há um tempo atrás, chama-se Quem Mexeu no Meu Texto, né? Que é esse sentimento de posse absoluto que as pessoas têm em relação a determinadas narrativas, determinados textos, e não querem que elas sejam transformadas em outras coisas. Eu te falei de 100 anos de solidão, né? Uhum. Uma amiga, que é tradutora, inclusive, mora no Canadá, ela ficou sabendo que 100 anos de solidão ia se transformar num filme. Ela gritou. Ela berrou de raiva. Não pode. Né? Imagina, o meu livro não pode ser transformado numa outra coisa.
Era a posse dela gritando, né, era Exato, esse sentimento de posse dela que exato, você acaba de descrever, gritando, exato. berrando. Exato, assim como os leitores de Harry Potter, por exemplo, mesma coisa, né? Quando fizeram os filmes e tudo mais. Eu chamo isso, às vezes, muitas vezes, um texto é anunciado, vai ser adaptado para o cinema, para qualquer outra arquitetura textual. As pessoas começam a gritar pela internet. Hoje a gente consegue avaliar isso nas redes sociais e tal. Onde já se viu fazer adaptação de tal texto? Isso aí eu chamo de TPA, né? Tensão pré-adaptação, Ah, né? Que é porque uma hoje coisa real. a fanfic é enorme, né, fanfiction é um universo, né. Não, mas fanfiction é efetivamente um tipo de adaptação também, né? Também, Porque é também. reescritura, né? Porque ela é uma reescritura, né? Olha E que muita, e interessante. muita gente também torce o nariz para fanfiction. Eu já orientei 2 dissertações sobre fanfiction, Que uma, interessante. inclusive de Harry Potter, né? Uhum, Então, eu acho que as adaptações, a ideia da adaptação é efetivamente enriquecer o nosso universo de narrativas. Né? Eu falo que a gente tem fome de narrativas, a gente quer narrativas, a gente quer mais narrativas, a gente quer mais narrativas legais, mais histórias legais, mesmo que a gente já tenha visto essa história dezenas de vezes. Você pega textos, por exemplo, Star Wars. Star Wars é aquilo que a gente já viu milhões de vezes desde Homero, né, em termos de uhum. narrativa, mas é revestido, né, com novas roupagens, com novas cores, etc. E tal. Então a Eu gente não perde na adaptação. Quando aparece uma adaptação, a gente ganha. claro, eu tenho uma teoria muito humilde e cômica, né, Álvaro, que é a seguinte: todas as nossas narrativas são remakes da trajetória do herói. É assim de simples, Sem dúvida. né. Né? É, Mas eu com gostei, variações. com variações, porque nós temos essa fome de narrativas, como você Exato, disse tão bem. Muito exato. legal. Eu queria agora falar com Hum. o Álvaro músico. Eu queria saber um pouco da sua formação musical e me pergunto se a música ajuda a tradução, porque o tradutor ele tem aquela eufonia, né, ele tem o bom tradutor, ele sabe o que é o bom som das palavras. Ok. Então vamos falar um pouco sobre música. Vamos falar um pouco sobre música. A música na minha vida está assim, acho que desde que eu tinha 9 anos, quando eu ganhei o meu primeiro LP. Né? Hoje, o LP está voltando agora, o vinil está voltando agora com Tá força, super em inclusive. moda. Eu sei, Nossa. eu sei. Eu estou muito feliz com isso, porque eu tenho aumentado a minha própria coleção, porque eles voltaram a aparecer. Né? Mas com 9 anos eu ganhei o meu primeiro vinil, que foi o Help, uma edição do Help, dos Beatles, edição brasileira, que eu tenho até hoje, inclusive. Né? E a partir daí eu não parei de ouvir música, né? Então o meu envolvimento, obviamente, foi como de muita gente, como ouvinte, né? E aí, num determinado ponto da minha vida, eu descobri rock, descobri jazz e tal, e comecei a me arriscar com instrumentos de cordas, né? E aí eu fui para o contrabaixo. E aí me apaixonei pelo contrabaixo, comecei a tocar, né? Isso eu tinha 16, 17 anos, participava de festival escolar e tal. Mas aí fiquei um grande tempo, né? Fui fazer outras coisas, fui fazer faculdade, né? Vida, casar, filho, depois casar de novo, depois casar de novo. Mas aí, quando nós estamos em 23, faz 13 anos, há 13 anos eu voltei para o contrabaixo, né? E voltei a estudar, etc., né? E fundei uma banda, né, junto com outras pessoas, fundamos uma banda lá no campus, que hoje, inclusive, está em atividade, se chama Luigi e os Pirandellos, Por e quê? que tá, Qual é a origem desse porque nome? no momento que nós fundamos a banda, havia um guitarrista que é professor de latim no campus, inclusive, que o nome dele é Luiz, né? Luiz Totti, um grande amigo, mas todo mundo chama ele de Luigi.
E aí um outro guitarrista fez esse trocadilho, né? Luigi e os Pirandellos. Ficou até hoje. Nós estamos gravando o nosso primeiro extended play agora. Está saindo quentinho do forno. Logo, logo vai estar nas plataformas de streaming aí, né? A gente vai acompanhar. No, A no, gente quer Spotify, ver isso no no Spotify. Spotify. Vai estar no Spotify. E dentro da linha que a gente toca, né, que é rock clássico dos anos 60 e comecinho dos anos 70, né? A gente começou com uma banda de cover de Beatles, né? Hoje a gente continua tocando covers, a gente fez especiais de Rolling Stones, nós fizemos um especial interessante para o Sesc aqui, que era pegar determinado número de músicas que eram citadas em livros e apresentar essas músicas para o público e tal, né? Então, a banda está hoje a todo vapor. E eu continuo, né? Eu costumo dizer que eu sou aprendiz de estagiário de baixista amador, né? Porque é um longo processo. Eu comecei realmente meio tarde na vida, né? Mas estou indo atrás, né? Tô Tá aprendendo. firme e forte. Mas, então, aí eu não sei se eu faria alguma relação direta, efetivamente, com a tradução, mas uma coisa ela me ajudou, né? A relação com a música, que era o quê? Eu aprendi muito da língua inglesa, que é a língua da qual eu traduzo, né? Eu aprendi muito lendo encartes e contracapas de disco. Olha, Então eu tinha discos, arrumava discos importados e tal, né? E vinha os encartes e letras, né? Então isso melhorou muito. Eu lembro de aprender coisas, eu lembro de ir atrás, por exemplo, Sgt. Peppers dos Beatles quando saiu, né? Ele veio com encarte com todas as letras e tal. E eu não entendia uma parte daquelas letras, então ia atrás, né, dicionário na mão, ia atrás de saber o que é que os Beatles estavam falando ali. Eu você acho. também transcrevia a letra da música e cantava junto? Porque foi assim que eu aprendi inglês. Não transcrevia, eu só lia no encarte mesmo, Ok, tá não bom. transcrevia, mas eu ia atrás de saber o que eu não estava entendendo ali. Então, acho que essa é a única. Hoje, para mim, é a relação que eu faço, pelo menos do meu desenvolvimento musical, da minha área de música na vida com tradução. Muito E, bacana. claro, né, eu traduzi duas biografias de grandes músicos, né? Uma do Mick Jagger e outra do Michael Jackson. Bom, Então, isso então é conta também. música na veia, é É, claro, música nossa, na veia. quando me apareceram esses dois livros, eu gritei, né? Porque falei, nossa, Você perfeito. vibrou. Eu amo a história, né? Eu tenho milhões de materiais de referência, sabia as histórias. Então, para mim foi muito legal fazer isso. Que bacana. Bom, a gente está quase terminando, mas para terminar, vamos fazer um bate-bola. Então, Vamos. uma música, Soul Shine, do Government Mule. ok? Um lugar, Amsterdã. um livro a ser traduzido, por você ou por outras pessoas. Qualquer livro, bom, traduzido por português, tá? Qualquer Uhum, livro do Joe Lansdale, que é um autor americano, que é um dos meus autores favoritos, assim, de todos os tempos. Tem uma legal. série, inclusive, Hap and Leonard, que infelizmente teve duas temporadas só. Mas é muito legal, muito, muito legal. Eu adoraria traduzir. Aliás, os meus alunos traduzem, porque eu dou trechos desses livros, como eles não foram traduzidos no Brasil, eles traduzem. E adoram, pedem, quero ler esses caras, quero ler esse cara. É Que muito legal. bacana, que bacana. Então, as aulas de tradução, assim, super contemporâneas. Sim, sim, sim. É, Muito legal mesmo. isso para mim desde que eu comecei a trabalhar com tradução, de vez em quando eu dou um texto mais canônico, mais clássico para eles traduzirem, mas o mercado, aqui no Brasil, pelo menos, eles não vão sair traduzindo Dickens, Shakespeare, ou seja lá quem for, do cânone. Nada contra de maneira alguma, né, obviamente, mas eles vão ganhar um livro desses de série para adolescente, eles vão ganhar com sorte, eles ganham um Harry Potter, né, no mesmo gênero, é isso que eu quero dizer, né, um
um livro de ficção científica, alguma coisa assim. Então, eles têm que estar preparados para essa dicção desse texto contemporâneo. Uma experiência de vida. Uma experiência de vida, ter filhos. E, por último, algum plano para o futuro. Me tornar um baixista melhor. Que Esse é, maravilha! talvez não aqui no Brasil, talvez em outro lugar. Ótimo. Gente, eu falei aqui, eu conversei, eu tomei um café com esse universo que é Álvaro Ratner. Música, literatura, quadrinhos, adaptações, traduções. Álvaro, muito obrigada Foi uma delícia. pela sua participação e a gente se vê. Um abraço, então. Um abraço, boa sorte. Obrigado. Obrigada, tchau. Tchau.